na Hípica Brasil. Em um cenário amplo e acolhedor, onde a paixão pelos cavalos se encontra com instalações de primeira classe, nossas baias de estilo europeu proporcionam um ambiente acolhedor. Com uma infraestrutura impecável, acomodamos os cavalos com o máximo conforto e segurança. E as possibilidades são amplas. Contamos com 2 pistas espetaculares, uma ao ar livre e outra coberta. São espaços onde a magia da equitação acontece independentemente das condições climáticas. Seu cavalo pode ainda usufruir de nossos piquetes planos. Nossa escola de equitação clássica é liderada por instrutores experientes, proporcionando uma experiência enriquecedora. Oferecemos aulas para todos, independentemente da idade, há um lugar para você em nossas aulas. Descubra a beleza e a elegância da equitação ou traga o seu companheiro equino para desfrutar de nossa moderna infraestrutura. A Hípica Brasil está esperando por você para compartilhar o amor por esse esporte maravilhoso. Hípica Brasil. Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer ao Conrado aí pela direção de mais um programa. E hoje o programa vai ser de comemoração. Estamos há 30 anos da Hípica Brasil. Ao meu lado aqui, Maurício, Camila e o Gustavo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, é um prazer. Não, e 30 anos de hípica tem que estar contando a história aqui no Granja News, hein? Tem que comemorar, né? Não é toda empresa que dura 30 anos, né? Não, ainda mais de... familiar ainda. Ainda mais de hipismo, isso, né? Não é uma coisa específica. Mas como começou a hípica? Vamos lá, ela sempre foi familiar. Então começou com meus avós. Meus avós vieram pra cá, né? Muito antes, começou com uma fazenda, mas sempre tiveram criação. Então criava gado, cavalo, burro, ovelha. Tinha criação, eles mexiam com criação. E tinha muita plantação pra cá, né? E aí começou a vender burro pra lida, cavalo pra lida, boi, bezerro. E aí sempre mexeu com isso. Então aí durou muitos anos. Era uma família grande, meu pai tinha aí 9 irmãos. Então era uma fazenda que tinha muitos irmãos e todo mundo trabalhava junto. Grande, e foi trabalhando dessa forma. Aí, infelizmente, meus avós, né, chegaram a falecer e tudo, e aí foi dividindo por pedaços. E meu pai acabou ficando com um pedaço dele, só que ele sempre gostou de bicho, de criação, de animal, e ele quis sempre ter essa parte. Aí começou com um carro de passeio, né, fazendo passeio, porque era tudo de terra, né, a granja, quem conhece hoje não imagina como que era a granja? Depois a gente entrou nessa parte que era irreconhecível, né? Irreconhecível. Então eu começava com um passeio a cavalo, aquelas coisas todas. Quem vinha de São Paulo, era interior, né? Grande era interior. Aí, em 95, ele tinha uma amiga que fazia hipismo, numa hípica próxima, e queria um espaço para montar dela. Aí meu pai tinha um espaço e ela tinha vamos dizer assim, a experiência, o conhecimento, né? Sobre aquilo, que meu pai não conhecia sobre isso. Aí em 95 eles montaram a sociedade e começaram a montar a hípica. Aí fez uma pista, algumas baias, e aí ficou algum tempo com ela, e aí depois de 2000 ele começou a tocar, conheceu o melhor do negócio, tudo, aí fez a sociedade e aí foi para ele. E aí ficou só com a gente, a partir de 2000 ele só com a gente até hoje. Daí ficou mais ou menos isso. Que você, Maurício, vocês são irmãos, né? São irmãos. São em 3. É. 3 irmãos. Então, o Maurício, o Gustavo e tem o Paulo, que não pôde estar aqui hoje. O Paulo tá lá no campeonato internacional, lá na... Isso, na Hípica Paulista. Na Paulista, né? Então, ele está representando a nossa entidade, o Brasil também, por ser um campeonato internacional. Então, ele foi convidado a estar nesse campeonato e... Conta, eu quero tudo. Conta essa história. Como ele está participando do circuito nacional desde do começo do ano, então ele está sempre muito bem ranqueado, classificado, indo muito bem nas provas. Esse campeonato é um campeonato nacional e só de convidados. Então não adianta uma pessoa de fora querer se inscrever. Então chegou nessa fase ali, como é um campeonato da entidade, eles convidam os melhores atletas, fazem o campeonato internacional, na América do Sul, tudo. Ele foi convidado a estar lá e participar desse campeonato nesse fim de semana, que é um dos melhores ainda. Mas parabéns pela Hípica Brasil, tá nesse evento aí também, né? E Camila, como que você conheceu aqui a Hípica Brasil? Conta um pouquinho da sua história. Fui montar
Fui ser aluna e acabei ficando. E depois ele me chamou para ajudar ali na administração da escola, né? Acabei entrando também profissionalmente e estou até hoje. Já faz 5 anos que eu estou tocando a escola junto com ele na parte administrativa. Eu sou nutricionista de formação, fui nutricionista, tive consultório por muitos anos na Granja Viana. Aí na pandemia eu fechei o consultório, não deu mais para segurar. De nutrição. Nutrição. E aí só que chegou um momento que eu já não estava muito feliz ali, fechei o consultório, fiquei ainda um tempo ali, né, entre consultoria, tentando me sair ali, mas de repente eu comecei a me envolver e fiquei 100% focado agora na parte do cavalo e saí da nutrição. E estamos lá até hoje agora, mas eu estou focada na administração da escola e no desenvolvimento ali da escola, dentro da hípica. E você, Gustavo? Eu cresci lá, né? Lá no começo foi o nosso quintal de casa, o nosso playground, e agora é nosso local de trabalho. Então, hoje lá eu faço toda a parte administrativa e organizacional, então eu sou responsável por essa parte, e dou suporte tanto na parte organizacional para a Camila, para o Maurício, e na outra área também, que é a área que a gente vai desenvolver talvez mais o assunto para frente aí, que é a parte dos nossos clientes também, que estão cavalos estabulados, comércio de cavalo, movimentação, cuida da saúde dos animais, então eu sou responsável por toda essa Vocês moram lá, né? Mora hoje minha mãe e meus dois irmãos, o Gustavo e o Paulo. Aí eu já moro fora. Nós moramos 600 metros de Mora assim. Onde eu moro eu consigo enxergar aí, porque e vice-versa. E vice-versa. Porque a gente tem que ficar perto, não tem como, porque qualquer emergência tem que estar perto. Não dá para pegar raposo. Porque vocês têm que estar perto dos animais, né? Sim. E mesmo pro negócio, né? A gente fala, o negócio só engorda a colha do dono, né? Sim. Exatamente. E é um bicho, eu falo assim, que é igual cuidar de um bebê, você não pode largar lá, né, e sair andando como nada tenha acontecido, né? É uma coisa que é 24 horas. Então você tem que estar de olho manhã, tarde e noite, né? Então qualquer emergência que está lá, cuidar, né, orientar, chamar veterinário. Você não pode, simplesmente igual a empresa, desligou o computador, segunda-feira eu volto aqui, tá tudo certo. A gente trabalha de terça a domingo, feriados, férias, a gente não fecha nunca. Tem um momento só em janeiro que a gente dá uma fechada, mas fica uma equipe lá de plantão, né? Todo o resto do ano a gente está lá. Na segunda, que é a nossa folga, a gente vai. Porque os cavalos que estão lá são para hipismo, né? Isso. Só hipismo. Focado no hipismo clássico. 100% dos cavalos. O que seria o hipismo clássico? Vamos esclarecer para os nossos leitores aqui. O hipismo ele tem vários braços, né? Então, vamos dizer assim, a federação ela tem vários braços lá. A gente é um braço do clássico, que seria o mais que você vê na Olimpíadas, que vê o tão famoso Rodrigo Pessoa, que muita gente conhece, que é mais fácil, né? Do Balo B. Então, que é o salto mais elegante ali e tal. Então, que é com obstáculos que caem, não são obstáculos fixos, né? Então, são tudo feito para não ter uma exigência muito grande para o animal. Você tem que ultrapassar os obstáculos sem ter um dano ao animal. Então, tipo, relou, caiu, é uma coisa assim clássica, né? Para ser uma coisa bem bonita vista, né? E aí tem as outras membros, que é o hipismo rural, que já vem, o hipismo vem daí, que é onde começou o hipismo, que vem da fazenda. Então eu apostava com você, vamos ver quem pega aquele boi ali, aí tinha cerca, tronco, rio, salta com o que tiver buraco, na frente. E aí às vezes meu cavalo é mais coragem que o seu, eu chegava lá primeiro. E aí começou a ter aquela postinha, então vamos ver quem salta a cerca, quem salta o rio, quem salta o buraco, quem salta o tronco, quem salta não sei o quê. E aí começaram a fazer algumas, com um torneizinho aqui, ali foi começar o hipismo ali, o rural, que era nas fazendas. Aí do rural foi eletizando e foi fazendo uma coisa, agregar para a cidade. Não tem como eu aqui pôr um tronco e saltar, né? E aí foi criando obstáculos, né? Que hoje são as saltas por cima de obstáculos que cada um remete ao que rural. Então tem um obstáculo que é marrom, remetido à madeira. O outro obstáculo que tem um riozinho embaixo, remetido ao rio que a gente passava. O outro é uma cerquinha, que põe uma cerquinha embaixo. Todos os obstáculos foram lembrando aos origens, mas tudo uma coisa muito mais simples e leve. Porque antigamente, se você pulasse uma cerca enroscada, você caía no meio da cerca e isso cortava machucava o cavalo, você. O cavalo. Mas hoje ainda existe outros braços, como o CCE, que é o Concurso Completo de Equitação, que são os 3 braços da equitação, que é o clássico,
Então, um dia você faz só o salto de obstáculos. Que aí depois é o rural, que aí você salta os troncos, o buraco, o rio, tudo que remetia antigamente ainda existe. E tem o adestramento, que é aquela dança com os cavalos que tem no Olimpíada também, que é coisa bem elegante, que usa aquela, parece uma bata lá embaixo. Então aí se chama um concurso completo de equitação, entendeu? Mas a gente focou só no clássico. Então a gente pegou lá na hípica. Isso. Hipismo no clássico. Temos o adestramento. Né? Então aí tem alguns lugares que faz esse concurso completo, tem alguns lugares só adestramento, alguns lugares só rural. Aí você vai pegando um foco e dando aquele foco, entendeu? E os cavalos para os saltos? Né? Com 4 anos. Existe. Começa, como que é? Existe o BH. Vamos falar um pouco dos animais. A gente tem uma raça para salto. Como tem uma raça para corrida, que é o puro sangue, tem uma raça para adestramento, que é muito usado lusitano, aquelas coisas. E a gente fez uma raça desenvolvida para salto, que chama o BH, Brasileiro de Hipismo. BH. A gente usa o BH. Pode ser usado qualquer cavalo. Cavalo é cavalo, né? Mas a gente foi movimentando a genética, né, durante os anos para fazer um cavalo mais resistente, um cavalo mais cabeça já voltado para isso. Se tiver um cavalo no sítio lá que você quer saltar, ele vai saltar, mas vai ser um cavalo mais limitado porque a genética dele não foi feita para aquilo. Você pode pôr para correr, que ele no jockey que ele vai correr atrás do outro, mas ele vai chegar a 10 corpos atrás, entendeu? Sim. O hipismo então tem essa raça nossa feito para salto. Aí começa a doma com 3 anos, 3 anos e meio. Hoje é a doma racional, né? Então aí começa a pôr o cabresto, escovar, dar banho, fazer toda essa aproximação do cavalo. Com 3 anos e meio você começa a montar e com 4 anos você pode começar a competir. E aí você tem um limite de altura. Então comecei com 4 anos, você pode saltar 1,5 m, até 1,5 m. Você pode começar ali nos 60, 80, 90 e tal. Mas os campeonatos, se você quiser fazer campeonato paulista, da idade do cavalo é até 1,5 m, que é 1,5 m. Ele fez 5 anos, você pode saltar até 1,15 m. Ele fez 6 anos, até 1,25 m. Assim vai aumentando de 10 em 10, cada ano que passa aumenta 10 centímetros. Até chegar em 8. Até chegar em 8 anos. Depois de 8 anos, você pode saltar qualquer altura, qualquer prova. Qual que é a altura máxima? Olimpíadas é 1,60 m. Não tem mais que isso. Existem algumas provas de potência que quem salta mais alto, mas é só um. É um obstáculo. E é bem mais difícil hoje em dia, porque força muito o cavalo, muito pouco. É só alguns lugares muito tradicionais que ainda faz isso. Mas é mais hoje as provas normais que vai até 1,60 m. A Camila estava comentando aqui em off, pessoal, que o cavalo você começa, né? Quando você quer começar no salto, você começa com um cavalo, mas tem que começar com um cavalo que salta... mais tranquilo. Porque 60, você tá cru, não adianta ser um cavalo muito forte. Tem a regra, né? Cavaleiro novo, cavalo velho. E vice-versa. Não adianta colocar uma criança que é super inexperiente em cima de um cavalo novo que não tem experiência também. Os dois não vão conseguir se ajudar. Então, o melhor cavalo para uma criança que está iniciando é um cavalo com experiência, mais velho, que já passou por provas, que já saltou mais alto e está descendo de novo, porque aí ele vai dar calma para essa criança aprender a montar. Aí os profissionais vão montar esses cavalos mais novos, porque eles têm a experiência e aí eles precisam organizar isso no cavalo. Senão vai virar uma bagunça. Aí vai dar medo na criança, o cavalo vai ficar acuado e aí você ouviu muita história, né? Que a pessoa se machucou, mas não é um esporte perigoso. É um esporte super tranquilo. Eu monto desde 5 anos de idade, nunca quebrei nada, nunca machuquei nada. Porque foi sempre, né? Foi muito feito com paciência, o cavalo certo para o que eu quero fazer. O tempo certo também, né? O tempo certo. Não adianta você dar o passo e marcar a perna. Não é dinheiro que vai fazer você montar melhor e não é pressa que vai fazer você ser um campeão. É você ter o cavalo certo, na hora certa, né? Gastar certo. Porque muita gente, às vezes, assim, quer comprar o talento, né? E muitas vezes o talento não é comprado. Então, muito mais você dá com um ser vivo. Então, é o único esporte que você tem um ser vivo embaixo de você. Você vai fazer futebol, a bola não tem vida. Vai fazer tênis, a bolinha não tem vida, a raquete não tem vida. O único esporte que tem vida é o nosso. Então tem uma vida em cima e uma vida embaixo. Então você tem que ter uma aproximação do animal. Então se você é uma pessoa muito ansiosa, muito proativa, você tem que ter um cavalo calmo, tranquilo, que vai te trazer isso. Tem muito cavalo que é muito bom, mas talvez não seja bom para você, é bom para ele. E vocês estão na mesma sintonia? Sintonia, assim, nível de equitação. Mas
você é mais ansioso que ele. Então, o seu cavalo é diferente do dele. Não adianta, não é assim, É o conjunto, tabelado. né? É o conjunto. A gente Você chama pode de ir lá na conjunto. Épica Paulista hoje e pegar o campeão que saltou hoje. Fala, vou comprar o campeão. Às vezes você não consegue Você não vai nem montar subir. nele. Porque às vezes ele é campeão com aquele cavaleiro, não com você. Entendeu? Então, por isso que é muito importante a assessoria. Você tem que confiar no saber. quem você tá, confiar onde você tá, porque Confiar no seu professor. muitas vezes você compra o cavalo errado, só se frustra. E Né? desiste. E desiste do esporte, porque se machuca, ou não consegue montar, ou o cavalo não é para você, ou é muito inferior ao que você quer, ou é muito avançado ao que você quer. E aí a pessoa pensa que é um esporte ruim, um esporte que, né, que não é uma coisa agradável de fazer, porque você foi mal assessorado para ter um cavalo, entendeu? O cavalo não é simplesmente ver a cor, ver a filiação. Pode ser filho do Balo B lá, né, que a gente falou de pessoa, mas às vezes não é bom para você. Entendeu? Inclusive, os filhos do Balo B são super difíceis de serem montados. Que é um cavalo muito bom, muito genioso. Então Ele tem que ser uma pessoa tem uma talentosa fama, ali para montar aquele cavalo. Mais do que ser vivo, são seres que têm personalidade São também. muita Isso. personalidade. Então não adianta. Eles também têm dia que eles não vão estar bons. Como você também, quando vai montar, você talvez não vai estar bom. Então, assim, é uma sintonia que depende de 100%. E isso faz diferença também Faz na total montaria. Se a diferença. pessoa tá muito nervosa, se ela tá num dia muito ruim, o cavalo vai sentir. O cavalo sente, né? Sente. Eles Muito sentem, não sensitivo, sentem? Sente. Ele sabe se você tá muito ansioso, se você Com medo. se você não tá seguro daquilo, ele também vai começar a falar, pô, o cara não tá seguro, como é que eu vou saltar isso aqui? Tem alguma coisa errada nessa pista, então isso também faz diferença. Às vezes não necessariamente montar, né? Às vezes tá perto do cavalo, o cavalo... Que nem eu vou dar aquele exemplo, aquele da Inglaterra. rainha lá na Inglaterra, lá, né? A pessoa, né? Isso. Tem isso, não tem? O cavalo sente... Tem é. pessoas sente que a energia. ele parece que sente a energia da pessoa. Entendeu? Ele tem essa conexão que a gente não consegue ter, né? Às vezes ele vê a áurea, parece, da gente. Não é? Né? Muito igual sensitivo. É um ele animal Cachorro muito é um sensitivo. pouco assim também, né? Tem cachorro que às vezes você vai pôr a mão e rosa pra você, o outro vai lá, agrada, faz tudo, né? E por Animal, isso, né? Animal, hoje né? até, né, assim, falando, a gente vai muito para competição, a gente tem muita criança, adolescente, adulto, enfim. Mas tem muitos psicólogos se especializando em psicologia esportiva para organizar essa pessoa antes de uma prova. Então, tem muita criança que não tem nenhum problema, assim, psicológico, nada, mas na competição ela fica muito nervosa. Então, contrata a consultoria, ela fica junto lá e vai fazendo algumas técnicas, vai conversando para acalmar, para que essa criança possa fazer uma pista bem feita, segura. Isso vocês fazem lá. A gente tem algumas parceiras Parcerias, que é que fazem isso é um profissional, lá. né? Tem que já é. estudar mas existe sobre isso, Tá. e realmente funciona. E é existe muito com o legal. cavalo também. E falar em consultoria, vocês também dão consultoria na compra e venda de Isso. animais, né? É. Fala um pouquinho. A gente tem alguns braços, né? A Hípica tem alguns braços. Tem a escola, quem De quer começar equitação, né? hoje. Escola de equitação. Quem Não quer tem começar, cavalo. não tem um cavalo, nunca viu um cavalo, quero experimentar montar, quero começar a montar. A gente tem um cavalo lá que a gente cede, você paga uma mensalidade mensal, você vai montar o meu cavalo, vai aprender a montar e a gostar do esporte. Tá. Gostei do esporte, já venci os cavalos que eu tenho lá, que a gente vai até 90 centímetros. Tá. O cavalo, porque é um cavalo seguro até 90 centímetros e a federação não deixa um cavalo de escola saltar mais. Tá. Então, vai até isso para preservar o cavalo. Como é um cavalo comunitário, então eu quero começar, ela quer começar, meu irmão quer começar, a gente pode usar o mesmo cavalo. Só que daí chega uma certa altura que já começa a ficar muito para aquele cavalo. Então, eles colocaram um limite seguro. E até pra pessoa, pro cavaleiro, né? Que cada um vai ter. Às vezes tá mais desenvolvido, ela vai estar. Isso. E aí. A principal intenção em criar essa regra é realmente preservar o cavalo. Hoje o hipismo, a Federação Paulista, a Confederação, todos os órgãos que tem, eles buscam primeiramente preservar o animal. Então tem uma parte muito organizacional Tem nesse sentido. muitas regras que a gente Que é precisa legal seguir. falar disso, né? Que o pessoal acha que Muito. tá judiando o animal. Vamos Não, aproveitar aqui o pra desmistificar. O salto pro cavalo já é da natureza dele. É. O que a gente faz é colocar alguém em cima que seja disposto a fazer junto com ele algo que já é da natureza E dele. tudo com muita técnica. entendeu? Exato. Não é só na colocar força. em cima. Eu falo assim, eu não tenho mais força que um cavalo, concorda? Uma criança, a gente começa a dar aula com 4 anos. Uma criança não tem mais força que um cavalo de 500 quilos. Então, é um esporte que usa técnica. Você tem que se aproximar do animal, conhecer o animal e fazer ele fazer o que você quer sem usar a força.
é usar técnica, entendeu? Então, a gente ensina ele, se bater a perna, ele anda para frente. Então, eu vou ensinar a criança a bater a perna para frente. Não usar o chicote para o cavalo ir para frente, entendeu? Então, é tudo técnico, não é força, não é quem... Senão, eu teria muito mais força do que uma mulher. E a gente compete por igualdade, E tem entendeu? gente que tenta usar a força e não dá certo. Você só cria um cavalo estressado, mal-humorado, que não vai fazer o que você quer. Aí só vai ser um estresse. Então, não vale a pena ser violento com o cavalo. Então, o cavalo tem um gênio dele, né? ele vai te derrubar. Se você comprar a briga com ele, você não aguenta a briga. Você vai perder. Entendeu? Cada vez, ao invés de você se aproximar e formar um conjunto, você vai começando a criar mais barreiras. Então, o que talvez você ache que vai ser uma correção adequada, na verdade, muito pelo contrário, você está jogando contra você mesmo. Não, é impossível. E existem muitas regras, né, da federação com relação ao trato do animal. Então, a gente segue todas e todo mundo tem que seguir todas essas regras para poder participar. Todas as regras de sanidade, então, tudo assim, vacina. até agora eles lançaram, a cabeçada tem que estar num formato certo, passando um dedo, porque senão está muito apertado. Não pode sair, não pode ter sair um pouco do pelo do cavalo durante o aquecimento, senão você é desclassificado. Tem muita regra que a gente precisa seguir para poder continuar. Sempre visando o melhor do bem-estar. animal, né? O bem-estar. É o bem-estar do animal. Entendeu? A gente É segue muito isso. importante ter desmistificar isso, que a gente está obrigando o cavalo a estar lá. Ele é mais bem cuidado que a gente. Então, o veterinário passa lá toda semana, avalia o cavalo toda semana. Faz quiropraxia, Acupuntura, não é bagunça, hein? Não é bagunça. Fisioterapia, tudo. É uma academia lá, né? É uma academia, é um De atleta. luxo, Como o jogador de futebol faz, o cavalo faz igual. Tem toda aquela estrutura, o cavalo também A tem gente toda não essa lida com estrutura. os seres humanos com relação ao atleta. Tá. A gente só fala ali do A cavalo. parte do animal. A gente não entendeu? tem A nada cada com 2 relação meses a- eles fazem exame de sangue para saber como que estão as informações dele. Tudo, não pode ter nenhuma Vacina, doença. Vermifugar, né? vermífugo a cada 3 meses. Inclusive são tem um sanitários. sistema hoje, né, que é o GW. Hoje existe um sistema precisa estar integrado dentro. com o Ministério da Agricultura e Da Pecuária, agricultura. que você, obrigatoriamente, para você ter o animal alocado na sua propriedade, isso a gente está falando propriedade como hípica, mas até para quem tem um sítio, alguma coisa que tem um cavalo, também é lei para eles. Então, hoje, para preservar todo o rebanho de equinos, qualquer cavalo que esteja alocado em qualquer residência, você tem que ter um cadastro e você tem que obrigatoriamente fazer a vacinação semestral do animal contra a influenza, anual contra a raiva. Você tem que fazer todos os exames de AIA e morno, que são 2 doenças que a gente tem que fazer o controle periódico. Eles saem somente com um GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, transporte, né? exatamente, para você saber qual que é a origem, o destino do cavalo. Então, tudo é muito controlado e 100% rastreado para realmente preservar o bem-estar do cavalo. Então, Senão mais do que eles você... travam, né? Exatamente. Senão você não movimenta. Você não pode movimentar. Você não movimenta e a entidade que talvez não segue isso ainda sofrem sanções muito sérias por não seguirem esse... Eles fecham, eles fiscalizam, Aí super... fecha Tudo. o estabelecimento. E trava todos os animais. Você não consegue Trava sair para concurso, os animais ficam retidos E internamente. também não pode mudar de local. Não pode. Então é muito rígido. Muito né? rígido. Hoje a gente está com quantos cavalos lá estabulados? Hoje nós temos 84 cocheiras, né, que são os estábulozinhos onde os cavalos ficam. Nós temos 78 animais. Então, a gente está praticamente com a capacidade lotada na hípica. A gente tava falando da venda, da consultoria da venda dos Então, animais. aí tem isso. essa É que o assunto é vasto, né? É muita vai- coisa. Aí tem o rodando primeiro pra todo braço, lado. que é a escola. É a escola de Aí agora- A equitação. pessoa entra na escola, aprende, e aí depois ela Aí, tem que comprar um quero, cavalo. quero continuar no esporte. A escola já ficou uma coisa que já Ela supera a venci, escola. superei a Tá. escola. Quero ter o meu animal. Hoje em dia, você vai na internet e você vê um monte. Né? Cavalo, você vai chegar lá, No Instagram. depois lá, cavalos de piso, você vai ver um monte. Tem lá de 15, 10, 20, qualquer cavalo, o valor que você quiser vai ter. Mas são cavalos que você não vai saber avaliar. Entendeu? É igual quando eu vou comprar, um avestruz. Gosto de você criar avestruz. Eu não conheço avestruz. Então não adianta eu ir lá numa fazenda de avestruz, vou começar a criar, vou escolher aquele. Às vezes eu escolhi o pior, eu nem sei. Achei Tô que a achando, pena dele... tô A achando que eu pessoa não sei de compra avestruz. pela beleza, não pela qualidade. Aí tem muitos pais que vai falar, não, eu vou ali na internet, vou comprar aquele cavalo. Mas o cavalo não é pro filho. Tem que saber o histórico do animal também. Tudo. né? O Você tem que histórico, montar. a índole, a saúde, o que, Os até pais, né? onde ele vai levar o teu filho. Tudo isso é uma consultoria que tem que ter. O lance, no Entendeu? caso do salto, você tem que saber até quanto esse cavalo Sim. vai saltar, né? Isso. Então, meu filho quer saltar 1 metro. Então, não vamos pegar um cavalo de 1 metro, você vai ficar poucos meses do cavalo. Então, superei 1 metro, já vou ter que trocar. Então, vamos pegar um cavalo que salta 1,20, vou ficar com esse cavalo 2, 3 anos.
né? É um cavalo que você consegue montar, suportar a força dele. Não adianta você pegar um cavalo que salta 1,50 m para pôr uma criança saltar 1 metro. É um cavalo muito forte, muito potente. Que nem você falou da Ferrari, né? Uma Ferrari você dá a volta no quarteirão. Então, dá esse E vai caso bater aí. a Ferrari. O iniciante que está começando a sabe dirigir dirigir. já quer pegar uma Ferrari. Isso. Né? Ela vai se Então, descontrolar. aí você vai pagar um valor astronômico para você fazer uma coisa que você pagaria metade do valor. Entendeu? Então, você vai gastar menos, usar mais, se divertir mais, ser competitivo em qualquer prova que você for, com uma consultoria bem feita, entendeu? Então, todo cavalo que a gente vende é sempre muito bem avaliado, a gente monta, avalia, testa, faz todos os testes que é importante. para O cavalo colocar estar o lá. aluno em cima, aí o aluno testa, para depois ele ver se encaixa, aí depois tem a parte veterinária que vai avaliar essa saúde do cavalo, se ele está apto para fazer aquilo que eu quero que o meu aluno A gente faça. faz o exame de compra. Então ele vai, o veterinário, hoje existe o veterinário esportivo. Então ele vai falar assim, ó, o cavalo para saltar, ele precisa estar apto com esse Pré-requisitos, exames, né? pré-requisitos para ele conseguir fazer o esporte. Então ele vai dar os graus. Então, vai lá, avaliamos toda a parte técnica, foi excelente. E o veterinário chega e fala, ó, mas a parte física dele, ele não vai aguentar Chega para na o que você parte quer. clínica, ele fala, olha, vai usar o cavalo Pra para isso, 4 não dá. anos, aí ele vai durar 2. Ou O ele que já você tá com quer. alguma lesão, já Pré-existente, né? E ele fala assim, olha, se você fizer, vai lesionar aqui a mão dele e aí você não vai perder esse Encerrou cavalo. a carreira dele. Então, por isso que é muito bom a gente ter a parte orientar, né, ter o feedback da parte técnica e o veterinário da parte clínica. Então, tudo entra em contexto. E o que é importante ressaltar, tá dentro disso, a claro. parte técnica e clínica, nós conhecemos, mas não temos a expertise da parte clínica. Então, Isso. assim, Sim, não é a veterinário. análise que é feita pelo Maurício, pelo meu outro irmão Paulo, eles vão nessa parte que é o Técnico. conhecimento deles técnico. Fez a primeira validação do cavalo, o veterinário ele tem total autonomia dele fazer essa segunda validação ou não, sem interferência de nenhum profissional. E vice-versa. E também. vice-versa também. Sim. Entendeu? Então, assim, é literalmente dentro do esporte, porque às vezes existe a mística também que fala, não, mas aí vamos colocar o cavalo, porque vai fazer dar certo, um passa por cima do outro, isso não existe. Então é algo bem interessante Sabe de, qual é o de problema? ressaltar. Assim, se o cavalo for ficar lá na hípica e o cavalo for ruim, o problema é dele. Não é só Eu estou da colocando, pessoa. né, o meu Ele nome em vai jogo, a minha perder. hípica. Não, e né? ele vai perder 5, 6 horas para tentar arrumar esse cavalo. E vai deixar de atender um outro aluno que tem um cavalo que ele orientou, tal, deu tudo certo, e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, esse cavalo, quando ele fala assim, esse cavalo não é bom para você, é muito importante que a pessoa entenda e respeite essa opinião. Porque ele tem quantos anos? 20 anos de experiência, ele sabe olhar pro cavalo e já vê que o negócio não é bom. Senão ele vai ficar com a bucha e a pessoa não vai conseguir montar. Porque hoje e ele vai ter que se livrar a do nossa cavalo. hípica, a nossa escola, é muito voltada também para a competição. Então, a gente está em todas as provas, praticamente todas as provas Da a gente federação a gente está. Federado está. Então, a gente está no Campeonato Paulista, está nos campeonatos brasileiros, campeonatos regionais, estaduais, todos os campeonatos a gente está. Então, a gente precisa ter uma boa assessoria para o nosso aluno ir lá representar a nossa entidade bem. Sim, claro. Ir lá, ganhar uma medalha, ganhar um título. Isso traz mas também benfeitoria montar para bem todos e nós. ter um cavalo... entendeu? Ter um cavalo que não brinca em serviço, né? Literalmente formar um conjunto, né? Mais do que porque ter um cavalo bom não adianta. com um cavaleiro, é realmente ter um conjunto bom. E até a gente fala, a medalha no campeonato às vezes é consequência. Porque Isso. também o campeonato no hipismo você mais perde do que ganha, porque são 140, 200 pessoas na mesma categoria competindo ali entre si. E vai receber 10 pessoas só a medalha. 20, né? Porque tem 2 categorias, mas assim, são muito poucas pessoas que vão receber medalha. É muito afunilado. É muito difícil, é quase Fórmula 1, né? É por milésimos de segundo que a criança lá não ganhou ou ganhou. Então é muito competitivo. Então a gente precisa ter um cavalo bom, um cavalo calmo, que não vai sair disparando, que não vai dar medo na criança, que não vai ficar dando o corcove, né? Aqueles pulos dele, para ela conseguir terminar a pista de uma maneira segura, que é o mais importante. Que antes Existe de qualquer também medalha tem a satisfação pessoal primeiro. e né? também Isso é tem muito bom. agora, né, a competição por Júri técnico, Então hoje a Federação Paulista avalia também. A pessoa recebe ali pela competição, né, por chegar no tempo ideal, mas ela também vai ser avaliada se ela monta bem, se ela monta direitinho, se ela tem a posição do pé, se ela tem a posição do corpo, se ela dominou bem o cavalo. Tudo isso também está sendo avaliado e ela também recebe medalha por isso.
Então é importante a gente ter o cavalo certo. Se for um cavalo ruim, ela não vai conseguir exercer tudo isso, entendeu? Que nem eu, voltando um pouco à conversa, você comentou quando você vai trocar de cavalo, né? Que a pessoa é o pet, né? Acha que é o pet. Isso. Mas precisa fazer essa troca de cavalo para quem- evoluir no esporte. Quem pode, né? Pode ir Se acumulando. pode colecionar, a igual colecione. carro, É vai muito tendo bom. lá vários, né? Mas se Mas é não... um negócio caro. Porque Por isso que entra o comércio, é igual concessionária. Você entra com um carro lá antigo, quero sair com um novo. Né? Você dá aquele, volta o sempre dinheiro. upgrade, né? Você sempre vai upgrade. tentando fazer um Porque upgrade. às vezes o seu vai ensinar outra pessoa. Então você tem um filho que vai começar. Às vezes eu tenho um filho que já superou aquele. Às vezes você fez muito bom pro seu filho. Então ele ensina o teu filho, você pega um mais avançado e assim a roda continua girando. E você entendeu? vende os cavalos lá. Sim. Você... Tem para todos os níveis, né? todos os... Não só de ver cavalos de fora também, né? Às vezes tem a pessoa quer comprar um determinado cavalo que está numa fazenda. Você vai até lá para verificar também. Então, às vezes não temos lá, mas assim, o perfil do seu filho é um perfil A, vamos dizer assim. Eu preciso encontrar esse perfil. Então, nesse meio, todo mundo se conhece. Então, eu vou, né, garimpar, buscar informações onde existe esse cavalo. Existe, eu vou lá, monto, avalio, testo, pego meu caminhão, vou lá, levo, pego o cavalo, trago para a hípica, testo na minha casa, avalio em casa, faço todos os testes, depois eu começo a... Então, Sabe eu faço por quê? toda essa consultoria. O cavalo, no dia que chega, ele passa um mês, ele é completamente diferente. Às vezes, você busca um cavalo, né? Ele vai lá na outra Tem o lance do hípica. Caroitê, né? Ele pode ter uma alteração de personalidade. Às vezes ele fica mais nervoso. Outro ambiente, né? Ou começa a refugar, começa a fazer outras coisas que... Porque o transporte abala, né? Tudo. Sim, E Pode tem ser. muitas nuances também que alteram a personalidade do cavalo. A forma com que ele tem o treino, a forma com que ele tem o trato dele. Tem muito cuida cavalo, do cavalo que chega magro. Lá. Entendeu? chega... A quantidade de energia que você dispõe para o cavalo de forma de alimentação, a quantidade de alimentação. Então, às vezes você recebe um cavalo que ele está num nível de paz e fala, nossa, é o cavalo perfeito. Só que talvez ele também não está no 100% dele de energia. De saúde. De saúde física, Tem muita de vigor gente que, físico. infelizmente, faz isso propositalmente. Exato. E aí, para a pessoa conseguir usar aquele cavalo, diminui um pouco a massa muscular daquele cavalo. Para ele ficar mais fraco. E a gente compensa isso quando chega. Então, às vezes, ele fica mais forte, a pessoa não aguenta mais o cavalo. Então, a gente tem que avaliar muita coisa. Né? Não é simplesmente chegou, montou, vendeu. Tanto a escolha do cavalo até a compra são inúmeras variáveis. Porque, diferentemente, você vai numa concessionária, você vai conseguir pesquisar na internet, eu quero um carro X. Qualquer concessionária que você vai encontrar o mesmo carro, com a mesma configuração. O cavalo não existe o mesmo cavalo com a mesma configuração. Você pode pegar o mesmo cavalo, o mesmo filho, com o mesmo pai, a mesma mãe, ele não é o mesmo cavalo. É como pessoas. Como gêmeos. Pessoas, como gêmeos. Só são idênticos fisicamente. Personalidades diferentes. A né? personalidade ela impacta necessariamente, diretamente no resultado do animal. E lá na IP você também faz o trabalho de vocês têm um caminhão, né? Vocês precisar de transporte de caminhão aí, de animais aí. Tem caminhão, o maior para viagens longas, o menor para fazer aqui em São Paulo, né? Viagens mais curtas, uma época mais perto. Brasil todo. Brasil todo. Aí o baú climatizado, o caminhão super, né, novo, adaptado para o transporte do animal, né? Porque é uma coisa, para alguns cavalos, um pouco estressante, para alguns nem ligam. Então você tem que ter um conforto que ele viaje bem, viaje ali, né, não fica muito calor. Então você tem que ter tudo um conforto para o cavalo chegar lá onde ele for, se for para uma prova ou se for para outro lugar, apto para desenvolver bem o papel dele. Agora, se é uma coisa muito estressante, ele já chega lá e não consegue desenvolver o papel dele bem, e aí você não vai ter um bom rendimento. Às vezes não é porque não treinou bem, às vezes um transporte que foi mal feito, entendeu? Um caminhão que não tem uma adaptação, uma estrutura boa para levar teu animal onde você quer. Então, entendeu? alguém aqui que precise de algum espectador aí que tem o seu animal Pode que precisa. Pode Pode chamar. também, pode Aí chamar. no Brasil também, né? Também Sim, estamos nessa aí. caminhões são próprios. E até é importante ressaltar, até uma das partes também, essa questão de transporte, que às vezes pra gente, ou pra quem ouve, assim, a gente que tem hípica, acho que a gente trata talvez as coisas muito num grau generalista, mas a gente sempre tem a percepção que, mesmo que pra nós sejam lá 78 cavalos, são talvez 78 sonhos de pessoas que estão lá. Então a gente não podendo proporcionar o melhor, às vezes a gente nem faz. Hoje nós temos 2 cavalos lá, um comporta 8 cavalos e o outro 4, é realmente para dar esse conforto maior até para quem vai fazer, porque eles sabem que isso está 100% na nossa mão.
Então, cada vez mais a gente conseguindo verticalizar todo esse processo, é uma garantia que o serviço vai continuar sendo bem feito, que o cavalo vai continuar sendo bem cuidado, que ele vai sair do ponto A ao ponto B com segurança, porque o motorista é nosso, porque a gente acompanha, porque a gente embarca, porque a gente desembarca. Então facilita muito mais isso. Tem tacógrafo também, o caminhão? Tem que ter, né? tudo. A viagem é toda controlada, do início até o fim, onde ele parou, quanto tempo. Tem o radar lá. Exatamente, tudo. Então, certinho. assim, todas as medidas, assim, talvez... As documentações. Exato, na cabeça de alguém parecem ser excessos, mas pra gente talvez é o básico pra gente dar um conforto também maior, tanto pro animal, quanto a segurança pro próprio proprietário do animal que tá levando ele. E nos confia o animal. Sim, Então, é um processo muito mútuo e de a gente confiança. faz viagens longas, né? A gente foi para o Campeonato Brasileiro, foi em Brasília. A gente levou alguns cavalos, né? O ano passado também a gente foi para Curitiba, para o Campeonato Brasileiro, já fomos para o Rio de Janeiro. E a gente leva 8, 10, 12 cavalos às vezes, e sempre com segurança, a gente sempre chega lá tranquilo. E aí tem a parte o último braço, a parte da estabulagem, né? Exatamente. Que a gente, você fez todo esse processo da escola, né? Teve a orientação de comprar teu cavalo pra gente, e aí a gente também tem o último trabalho, que é o cuidar do cavalo. Então a gente vai dar toda a assessoria, que seu cavalo seja bem alimentado, bem treinado, para você conseguir desenvolver no esporte. Não adianta você ter um cavalo, né, que foi bem orientado na compra, tu fez todos os requisitos e você não tem um trato nele do dia a dia, um suporte que não bom. tem estrutura, né? Então a gente passa todo esse suporte, alimentação, funcionário. Veterinário, né? As baias hoje são tudo padrão europeu, tudo ventiladas, pé direito alto, tudo com conforto, ventiladores, tudo com conforto máximo para o cavalo ter uma vida muito boa para ele conseguir desenvolver o E é esporte. Veterinário especializado em cavalo, né? Isso é importante, né? Esportivo. Eu falo quando eu era criador do avestruz, eu chamei uma que era especializada em canário. Então, não deu certo no avestruz. Não deu certo, é outra coisa. Às vezes, tipo... É a ave, tudo bem, mas tem não vários, é. Tem o tambor. Não adianta a lesão do tambor, ou o que o cavalo come na prova de tambor, ou a lida do cavalo de tambor, é tudo diferente do nosso. Então, às vezes, o veterinário vive aquele ambiente do tambor, mas ele não vive o nosso ambiente. Então, é difícil você saber o que o cavalo tem. Então, tem que ser aquele cavalo específico, o veterinário específico para aquele esporte. Os produtos também que vocês oferecem, os animais, fala um pouquinho... Tudo é focado para a prática desse esporte mesmo. Porque se ele ficar muito grande também, né, pesado, de repente pode ser uma coisa ruim. Se ele perder peso, pode ser ruim. Então a parte de suplementação é tudo baseado no veterinário. Então o veterinário faz testes, avalia o esforço, a rotina do cavalo. Então vai identificar, você vai tomar tal vitamina, vai comer alfafa, vai aumentar um pouco da ração, tirar um pouco da ração ou tira um pouco da vitamina. Então o cavalo é orientado, o trato dele é um conjunto, nosso com o veterinário. A gente tem a base, né, que todos os cavalos comem, e aí o veterinário fala, esse tem que ser um pouco mais, esse um pouco menos, esse está perfeito, esse não está, e a gente vai adequando a cada cavalo. Então a gente tem lá 78 cavalos, nem todos são iguais. Então cada cavalo adequado, o trato dele é adequado quando ele precisa. Quantidade de ração. Quantidade, também, feno, tudo. Até da cama, né, eles dormem em serragem. Tem cavalo que tem que usar um pouco mais, que urina mais, tem cavalo que às vezes um pouco menos. Então, tudo isso é tipo personalizado, quase personalizado, entendeu? Para cada cavalo. Aquele espectador aí que tem um cavalo e quer trazer para cá, pode trazer ou como que funciona? Hoje a gente tá mais... Vocês pegam um cavalo de terceiro ou não? Não sei. Se for para hipismo, sim. Mas para passeio não é muito sentido, porque o passeio você precisa ter o cavalo... para passear, você vai passear no estado de terra, né? Fazer trilha, essas coisas não é o nosso propósito. Nosso propósito é o hipismo. Nossa é a pista, obstáculo, treinamento técnico. É o mais voltado pro esporte mesmo, entendeu? Mas caso queira, é só entrar em contato, que aí a gente vai ver se tem a disponibilidade e vai fazer toda a gestão para trazer esse cavalo, dentro das regras lá, para a gente poder receber. Obrigatório, né? Tem todos os exames antes dele vir. Precisa comprovar que está tudo vacinado, que está revermifugado, que tem todos os exames.
antes de chegar na hípica. Senão pode estar... Senão vai trazer coisas pra gente. Exatamente. Os que já estão lá, né? Antes de receber qualquer coisa, a gente protege o nosso rebanho primeiro. Claro. Sim. Então, A tendo gente essa precisa proteção, proteger. mas a gente está aberto para qualquer ouvinte que Tendo queira contatar-nos. Tendo a vaga, tá tranquilo. E aí, querendo ter aula, então a gente tem tanto o Maurício quanto o Paulo, os dois dão aula, né, para pessoas já avançadas, mas ou uma equipe ou outra vai trabalhar esse cavalo para essa pessoa, né? Quando ela não vai montar, eles ou a equipe montam esse cavalo para ele não ficar parado. Então o cavalo tem sempre estar em movimento, né? Ou está no piquete solto, ou está sendo trabalhado, né? Não fazendo salto todos os dias, né? Como você falou, mas é o trabalho para manter a saúde e a massa muscular mesmo, né? Do cavalo. Senão ele perde muito rápido. Um atleta, o cavalo, por isso que o nosso esporte é o cavalo onde ele tem, basicamente, ele vive o esporte a vida toda dele útil, né? Então, eu tenho um cavalo na escola de 20 anos. Nenhum esporte o cavalo dura 20 anos no esporte. Porque é muito bem adaptado o treino. Então, hoje eu vou treinar a parte técnica. Então, hoje meu cavalo é um pouco mais difícil virar para a direita. Eu vou trabalhar um pouco mais a parte direita, sem saltos, só no picadeiro. Amanhã eu vou treinar um pouco a parte de salto. Aí eu ponho alguns exercícios. No outro dia, a parte só de fôlego, vamos treinar um pouco mais de resistência, galopar um pouco mais, deixar o cavalo um pouco mais na pista. Então você vai adaptando o treino de acordo com o cavalo. Então você nunca exige o máximo dele. Entendeu? Então você não vou saltar, hoje ele salta 1,20, não vou saltar todo dia 1,20. Senão você vai lesionar ele. Igual o jogador de futebol, ele não salta, ele não joga todo dia, ele joga quarta, domingo. E às vezes ele descansa, para não lesionar. Então tem um GPS deles lá que eles veem, o esforço está muito grande, vou poupar você. O cavalo é a mesma coisa. Fui nesse campeonato, voltou, achei que o cavalo está um pouco mais, né, para baixo, veterinário oriental, então vamos poupar ele, vamos no próximo. Então é uma dinâmica muito tranquila, o cavalo tem uma vida útil muito grande no esporte, entendeu? E também, quanto mais velho, vai baixando a intensidade do salto, né? Exato. A gente, na escola, já são saltos mais baixos. Então, a gente pega cavalos mais velhos que talvez até já tenham saltado mais alto, mas hoje eles estão saltando 80, 60 centímetros, né? Comparado com 1,30 que ele saltava, isso é nada para ele, né? Não tem um esforço. Já são animais que têm a experiência necessária, porque o aluno mesmo de escola, ele é um aluno em ascendência e a gente já pega um cavalo que está na descendente. Isso. Então ele é um cavalo calmo para um aluno que talvez não tenha a calma necessária. Então existe essa compensação entre um e outro. Mas é a questão física, né? Se o cavalo tinha aquela intensidade A, aí você põe numa intensidade muito mais abaixo, para ele é tranquilo. Ele falou, agora eu tô na maravilha, né? Agora eu tô relaxado, tranquilo. Tô só brincando. Por isso, muitas vezes, que você troca o cavalo. Então, quando você vende, às vezes, o cavalo, esse cavalo faz até 1,20. Não adianta você querer colocar ele fazer 1,30, 1,40, 1,50. Você vai forçar ele no limite, vai lesionar. E, às vezes, ele tinha muito mais tempo de carreira no esporte, mas você forçou ele a mais do que ele podia, e, às vezes, ele lesionou e vai virar um cavalo para passeio depois, entendeu? Então, é muito bom você conhecer o limite do animal, não passar do limite do animal, entendeu? Tem também a questão para as crianças, né? O cavalo, autismo, né? Tem, muito bom. O cavalo, se você subir no cavalo e estar com ele está caminhando, o seu cérebro ele já começa a fazer milhões de sinapses a mais para conseguir entender por que você está se movimentando e sem mexer as pernas ali. E isso vai criando equilíbrio, vai criando concentração, vai criando um monte de funções cerebrais que a criança na fase de desenvolvimento vai ser muito bom para ela. Então a gente tem alguns alunos, né, com autismo, mas claro que a gente não consegue receber com graus mais altos, né? A gente só consegue receber alguns porque não somos terapeutas, a gente não tem formação. Eu faço uma avaliação prévia, né? Então, se eu vejo que o hipismo vai ajudar ele tem um grau que eu consiga também, né, desenvolvê-lo sem ter essa parte, né, da medicina, a gente aceita, pega e é uma evolução. É absurda. Tem criança que não fala e de repente não olha no olho e começa a olhar no olho. Porque é um desenvolvimento cerebral muito, muito importante. E para as outras crianças que a gente não consegue atender, existe a ecoterapia, que hoje a gente não tem lá. Um dia, né, um projeto que a gente tem, mas eu fiz até um curso para ver se era possível colocar a ecoterapia lá, e eu vi que não era. A gente não tem a estrutura física
mínima para fazer esse tipo de trabalho. Então, para fazer mal feito, a gente resolveu não fazer. Mas existem vários centros de ecoterapia. Acho que até o próprio Cotolengo. São muito sérios. O Cotolengo aqui perto tem. E alguns outros menores, mas são sérios, que vão trabalhar esse desenvolvimento. E desenvolve muito. Aí são crianças com síndrome de Down, com alguma deficiência motora, hidrocefalia, além do autismo, enfim, de várias doenças cognitivas, né? Mas que a gente não consegue atender. A gente não tem... precisa de uma cela especial, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de uma enfermeira... Uma coisa mais especial, né? Eu preciso de um cavalo especial, e a gente hoje está focado no esporte, né? Mas algumas crianças com autismo, com TDAH, são leves, né? Porque, assim, a grande questão é, ela sabe, ela consegue atender comando de para... Se ela conseguir atender esse comando rápido, se ela tiver essa... discernimento, né? Pra poder tomar a decisão. E essa resposta rápida, a gente consegue atender. O problema é quando ela não tem. Porque tem vários cavalos na pista. Se ele fala alto, que é o parar, e ela não parar, isso fica pode ser inseguro para ela, né? Pode atrapalhar a segurança dela e de todos os outros, né? Se ela cair, o cavalo começar a correr, isso pode atrapalhar a aula ali e tirar a segurança de todos. Então, por isso que a gente não aceita, dependendo do grau. Mas né? parece que até a gente tá, né, levantando a bola, às vezes, mas é um esporte que, quando você tá montado no animal, você não consegue pensar em nada. Tipo, se você tá fazendo academia, você faz lá o exercício, você pega o celular, põe o fone de ouvido, tá escutando uma música, você pode pensar outra coisa, mandar uma mensagem, marcar uma reunião e continuar treinando. Você montou no cavalo, você tem que estar focado nele. 100%. Porque o cavalo tem vontade. Se você dispersou, ele vai te levar pra baia. Ou ele vai parar, vai ficar lá parado. Ou ele vai começar a andar. Ou ele pode assustar com algum barulho. Então você tem que estar concentrado nele. Então a aula dura 1 hora, é 1 hora que você está 100% focado. Então a criança aprende a ter foco, comprometimento. Hiperatividade é outra. Disciplina. Que a gente consegue ajudar muito. A quantidade de tomada de decisão de quando você monta é absurda. Até saiu um estudo comparando com a Fórmula 1 esses dias. É mais rápido. Nosso raciocínio é mais rápido que a Fórmula 1. Quando você está competindo ou antes disso, você tem que ter uma fração de milésimo você tomar decisão. Porque tudo acontece muito rápido. É muito mais rápido. Então você está sempre trabalhando. Porque tem mais variáveis, ali. Eu acho, também, né? O carro é um carro, ele é uma mecânico. Máquina, né? Agora, o cavalo, você não sabe. Ele pode estar... Não tô afim de passar aquilo, mas você não sabe. Então, ele pode querer sair para a direita, para a esquerda. Tá sem medo. Aí refuga, né? Às vezes. Desvia. Então você tem que sentir, pensar em todas as possibilidades um segundo antes de você chegar ali na frente do salto. E tomar decisão para ver o que você vai fazer. Você vai voltar, vai colocar a perna. E você sente quando tem um cavalo na mão, né? Sente. Com certeza. Aí você está no ápice do conjunto. Quando você sente que o cavalo faz tudo que você quer, é o ápice do conjunto. Você já sabe tudo. Você antes de montar nele, você já sabe que você está no bom dia, você está no mau dia, hoje ele vai estar, né? Vai fazer outro trabalho. Você também sabe. A pessoa que está, vamos dizer, mais evoluída no esporte. Às vezes eu vejo um aluno montou, eu vejo ele já aquecendo, eu já vi que não é um bom dia. Então, às vezes, a gente até muda o treino. Fala, não estou sentindo confiança, vamos fazer uma coisa aqui. Senão, às vezes, você vai forçar uma coisa que a pessoa não está no bom dia. E às vezes eu já sinto que o cavalo também já montou, está um pouco mais agitado, hoje está um dia mais calor, está um pouco mais preguiçoso, então já muda um pouco o treino. Porque é igual a gente, ninguém acorda sorrindo todo dia. Não é verdade? Não é comercial de margarina. Não é, né? todo mundo acorda sorrindo, maravilhoso. Tem gente que acorda, hoje eu podia ficar na cama um pouquinho mais, né? Tô um pouco mais cansado. O cavalo é igual, só que ele não fala, você tem que traduzir ele, né? Pelo olhar, às vezes a forma de ele andar, dele, né, tá se comportando ali no treino, você já sente que não é um bom dia ou tá no dia perfeito também, entendeu? E a escola, o mínimo é a idade 4 anos. Isso. E aí... Não tem limite, né? Desde que esteja bem, né? Se for uma pessoa muito idosa, também é perigoso, assim como uma criança muito nova. Então, a gente também vai avaliar. Mas, de maneira geral, a escola serve para introduzir a pessoa, independente se é criança ou não, no esporte. Uma pessoa que não sabe montar, ela vai aprender alguma técnica, aprender as técnicas ali dentro e vai evoluir para chegar nessa fase aí de comprar o cavalo, porque é até 90 centímetros. Se você quiser competir 1 metro, 1,10 m e tal, você vai ter que ter o seu cavalo. Tem muita gente que acaba ficando ali mesmo, né? Não consegue, mas vira um hobby da pessoa.
E eu tenho que identificar que não é um esporte inacessível. Tem sempre o exato. hipismo com aquela coisa elitizada, né? Muita gente, antigamente, aqui a gente tinha muito poder, porque era só clube, ser sócio, aquela coisa toda. Existem os clubes, né? Mas não necessariamente você precisa estar no clube. Como nós lá, é uma coisa particular e uma coisa muito acessível. É como você, né, for jogar um beach tênis, for alugar uma quadra para jogar futebol, é mais ou menos muito igual. Você vai pagar uma academia, mensalidade. Uma boa academia. Eu gosto de Entendeu? hipismo. Eu quero andar de cavalo. Não precisa ter o carro. Posso ir lá alugar por hora? Posso? Pode. Você vai fazer como uma é? aula avulsa com a gente. Vamos fazer entendeu? uma aula com a gente, beleza. Você pode fazer aula avulsa. Né, nos nossos planos lá, tem aula experimental só para você ver, é rápida, mas só para você ver como é que é, para você sentir, né, o que é o passo, um pouquinho do trote e tal. Aí acaba a pessoa, não, quero fazer. E até um momento de avaliação. Pra gente aula saber se... experimental Pra saber pra qual entender cavalo eu o coloco nível- depois. Qual é o da nível pessoa. do cavaleiro da Amazônia, até para num futuro, se ela optar em realmente fazer aula, você já destinar o cavalo correto para ela. Isso, exatamente. E aí começa a saltar, começa a fazer o trote, começa a fazer o galope, aí tá seguro, começa a passar uma varinha no chão, aí faz o X, vai subindo, né? É a vara no chão, depois vai 40, 60, a gente vai fazendo isolado, vai fazendo exercícios, e até fazer a pista, né? Aí quando E é a muito pessoa importante também falar que nossa escola não... Tem muita escola que trabalha o seguinte, por módulos. Então, assim, você tem que ficar um ano trotando, vamos dizer assim, dando um Como se exemplo. fosse um ano letivo de escola. aí você normal. se forma, Aí, vai às pro vezes, o seu galope. filho tem muito mais aptidão, não é talento, é aptidão. Ele desenvolve, não tem medo, não sei o que, Facilidade, né, facilidade. E aí a turma trava ele. Aí sim você desanima, né? Você tem que ficar ali, putz, já sei trotar até de olho fechado, você tá lá trotando. E é muito chato ficar trotando o tempo todo. Então, Ninguém aguenta. Porque as aulas são particulares ou não? São em Ou grupo. é em Só um grupo. Não, Mas eu só tento em fazer um grupo. grupo mais ou menos tudo no mesmo nível. Pra não dar isso Pra que não você tá ficar- falando, né? Exatamente. Então, tô sentindo que, tipo, você já tá muito, né, seu filho tá muito melhor, vamos mudar de horário, vamos pra aquele horário, eu quero que você galope, monte aquele cavalo, faça isso, né, em 4 meses tô bom pra dar o primeiro saltinho, vamos dar o Porque a primeiro saltinho. turma é o mesmo nível, né? A gente tenta sempre equivaler ao mesmo nível. Mas eu nunca fui daquela coisa de segurar, de falar, não, fica mais. Não, tá Tem- apto, vamos tem fazer. criança. Exigir o aluno de crescer mesmo. isso Depende não muito da existe. criança. E também tá tudo bem se a criança demorar mais um pouco. Não tem nenhum problema. Porque cada um com tem isso. um desenvolvimento. tempo. Mas, você É o vai demorar um tempo pouquinho dela. mais? Tá tranquilo. Você já consegue mais? Vamos mais. Tem não adianta criança- eu basear né, por baixo. Tem que basear por cima, pra frente, né? Sim, tem criança que em 2 anos ela tá do 0 e já tá saltando 90 centímetros. Tem criança que em 2 anos tá ainda no 60. E Conseguiu tá sair tudo do certo, 0 e mas foi tudo pro com 60. segurança, entendeu? Tudo Se com for segurança. com segurança, porque tem gente que tem muito mais facilidade, tem criança que tem muito mais facilidade que as outras. Então, a gente só não prende aquele talento, né? A gente vai desenvolver. A turma tá junta, mais ou menos, mas ela é composta de pessoas diferentes. Então, assim, a gente vai dar a aula dela meio que para ela. Apesar de estar num grupo, ela vai ser forçada um pouquinho mais ali, vai fazer um pouco a mais, porque ela já sabe, ela já consegue. E o outro, que também é iniciante, ela ainda não está muito segura aqui nessa parte, então a gente vai dar uma freada. Então, assim, junto, mas não é uma turma que começa no dia 1º de janeiro e que vai igual uma escola. Vai entrando no meio do ano e em todo momento elas vão saindo. É o horário, né? Aquele horário a gente tenta mais ou menos organizar com relação às pessoas. Mas não necessariamente essas pessoas vão ter que ir juntas. É a evolução de cada um, né? Não, é Exatamente. personalizado o negócio. Não é o grupo, então você tem que fazer parte de um grupo bom. Não, é personalizado. Uma pode se destacar mais e a outra pode ficar um pouco mais ali. Tá. Não Aí tem vocês uma vão regra. puxando. A gente vai até porque, sentindo. independente se tem um grupo na pista de 3, 4, 6 pessoas, as diretrizes que são passadas no dia são feitas de formas individuais. Não Já para tem, poder, não tem uma regra. exatamente, Você já para tem poder seu treino, eu tenho discernir meu treino. cada um dos alunos. Então, Isso. assim, independente se tá no nível A, B ou C, eu vou fazer o meu exercício no nível C, porque ainda eu sou nível C, o outro no nível B e o outro no nível A, mesmo que Por ambos... isso que a gente tem uma equipe lá, Exatamente. né? Eu e meu irmão, a gente, vamos dizer assim, que a gente dá aula, né? A gente tem nossas São os dois equipes. chefes de equipes, Chefes né? de equipe. E aí é tudo passado, né, para os nossos colaboradores que trabalham com a gente. Então eu falo, essa pessoa quer que você trabalhe isso. Então vamos focar naquilo. Aquela pessoa quer que você Tá com trabalhe mais aquilo. dificuldade. Trabalha aquilo. Não, é uma coisa mais personalizada. Não, senão fica muito genérico e aí fica uma coisa, né?
E o Chato, né? pacote pode ser um dia por semana, Uma dois, vez, todo duas, dia. três. Vai da pessoa. Final de Você que semana, agrega. você pode misturar, você pode, enfim, a gente É vai fazer. personalizado também. Personalizado. E a gente também. não faz contratos longos. Eu falo que é de acordo com o mensal. seu gosto e com o seu bolso. Tá. E é uma Né? coisa, Tá certo. e outra coisa que é importante também, hoje a gente tá com quantos cavalos? A escola, 14 na A gente, escola. a gente começou com 2 e fomos crescendo, a escola foi crescendo, Daqui né? vocês são os maiores. Provavelmente. Hoje na escola eu acredito que sim. De resultado, acho que provavelmente de alunos, assim. E cada cavalo tem um nível, né? Então, eu consigo atender muito bem uma pessoa que está começando, mas eu também tenho cavalos muito bons para o 90 centímetros. Porque O ápice, né? o problema é que, às vezes, esse cavalo de 90, ele é caro. E aí, algumas escolas não investem dinheiro ali. Ele é caro, ele não é um cavalo... A aula Qualquer. consecutiva é outro valor também, né? Não, Não, a aula é não? igual. Por isso que a gente é diferente, A não gente, tem diferença. é tudo igual. Mas todo nas mundo outras aí muda. Eu nem sei. Não sei para É porque saltar ele mais. investe mais e quem tá retorno mais. por isso que Mas eu a minha perguntei. é essa. Eu tenho A sua? eu É a pego, mesma Hípica coisa. Brasil, não? eu Não, pego é a os mesma melhores cavalos, coisa. porque o meu foco, eu gosto muito de ir pra prova, competir, ser competitivo. Então eu tenho uns cavalos. buscar resultado, né? Resultados lá, Sim. eu tenho os melhores cavalos pra competir de igual para igual qualquer uma. Porque ano passado eles ficou entre as 3 melhores do estado. Ó, parabéns. Entendeu? E a Então, nossa de égua resultado, foi a melhor, né? A Boga foi foi uma das 3 melhores do uma estado. das 3 melhores também. do estado. E ela é uma égua que salta 80 centímetros, né? E estava junto com outros cavalos de proprietários, que pessoas gastaram muito dinheiro. Não é que ele falou no começo, não é o dinheiro que vai fazer ganhar. É o trabalho que é feito em cima desse cavalo. Uma égua que não foi, né? Não é uma égua super cara, que saltava muito alto. Ela sempre foi uma égua muito boa para aquilo. Tem que ser eficiente. Ela é pra aquilo, né? eficiente, ela é legal, porque ela acompanha junto com o aluno, né? Ela não é mais do que o aluno. Então, isso que é muito legal, a gente saber comprar cavalo para a escola. Existe uma lenda, né, que é aquela coisa assim, a escolinha, né? Pega aquele cavalo ali que não... ele não serve para ninguém. Coloca na escolinha. O pangaré. Tá manco. A Põe na raspinha escolinha. do tacho, a raspinha do tacho, Não serve coloca para ali. ninguém, põe na escolinha. Agora, o problema é esse. Como que a escola, que é um lugar que vai ensinar, vai ter cavalo manco, vai ter cavalo bravo e que não sabe não sabe ensinar um aluno. Só vai causar medo e não vai ensinar absolutamente desgosto. nada. Começa errado já, né? A pessoa desiste no primeiro Vamos mês. colocar o seu filho numa escola que o professor não é formado. Esse é o grande Exato. Ele não diferencial consegue da Hípica repassar. Brasil. O nosso né? diferencial é que a gente investe mesmo nos cavalos. A gente compra cavalo que um proprietário compraria, só que a gente coloca para uma forma coletiva. E o amor, eu vejo o amor que vocês... Ó, Conrado, mostra aí o rosto deles aqui, ó. É o amor que vocês têm pelos animais, pelo esporte, né? Esse Eu falo pra todo meio- mundo, eu não tenho nem carteira assinada. Nasci e vivi aquilo. Eu Então, larguei tudo para viver isso também. Não tem o né? que discutir. É um estilo de vida, entendeu? Eu falo assim, é uma coisa totalmente diferente de tudo. E né? é o cavalo, mas também ver essa evolução nessas crianças e adolescentes é muito legal. É muito legal você ver uma criança que acabou de começar, daqui 2 anos está campeonato, igual a gente tem alguns alunos que são assim, né? Agora vai ter o quê? Tá agora, super bem. Até o final desse ano. O próximo ano vai ter o Paulista de Amazonas. Paulista de Amazonas. É um campeonato exclusivo Vai ter para o- meninas. E aí a Hípica vai estar lá. Vai ter o aniversário de vai. Santa Amaro, que é o aniversário da Hípica de São Paulo, do clube. Tá. Então vamos estar lá, vai ter o Amazonas, vamos estar lá, vai ter o Sul-Americano, uma aluna nossa Mas vai me passando as notícias aí, viu, Camila? Vamos, pode As deixar. notícias aí da Hípica, as Que nem conquistas de agora, vocês me uma aluna passam, nossa, viu? aluna do meu irmão, vai para o Sul-Americano. Ah, é? No Paraguai. Ela começou na escola, Com a gente, evoluiu, comigo, começou tudo. com 6 anos e 6 agora ela anos. tá no Sul-Americano. A Helena, quem quer seguir ela, tem o Instagram. Helena Horses. Helena Horses. Helena Horses. É, Aí, o pessoal, Instagram sigam dela. ela. É uma menina que começou com a gente com 6 anos, sempre foi muito bem orientada, Dedicada. todos os cavalos foram muito bem, né? Os pais acreditaram na gente. Acho que essa é a grande diferença. E é muito disciplina Acreditar. também o esporte, Disciplina. né? E Mas é uma hoje ela- disciplina para uma... Ela vai como a todos Helena, os vamos pegar o dias, exemplo né? como a Helena. Ah. É uma disciplina que o esporte, ele culmina na pessoa em se transformar disciplinada. Então, assim, hoje talvez... todo mundo cobra essa disciplina dela no esporte. Não, ela já tem. É. Ela cresceu com essa disciplina. O esporte trouxe isso para ela. Entendeu? Então, isso é muito legal. Tenho certeza em falar isso aqui, tá vendo o nome dela, dos pais dela, que ela faz por prazer. Então, os objetivos dela, é isso, os resultados, é tudo pelo acompanhamento dos pais dela, mas ela também faz por prazer. E a criança nesse esporte, ela brinca muito ali. Sim, né? muito. Ela tá se divertindo.
é sério, é um negócio, né, competitivo, mas ela tá se divertindo. Ela sai dali querendo contar para os amigos, mostrar medalha. Ela não tá. E lá, assim, né, a gente estimula muito essa, não a competição, mas essa interação entre as crianças. Convivência, né? Para um Muito. torcer pelo outro. Então é uma turma muito grande que a gente tem, todo mundo torcendo por todo mundo. Então vai todo mundo lá, grita. E na última prova família, lá, né? Na última família. prova lá, até Família. o jurado, né? O júri que fica lá Júri de campo, né? de campo, que fica, né, orientando. Falando sobre a prova. Ele faz as né? chamadas dos concorrentes, ele passa o tempo. Ele é um oficial. Oficial, oficial né? da prova. Aí falou, ó, aí pro Brasil vai ganhar até com uma melhor torcida, porque a criança entra, sai, todo mundo vai, torce, brinca, incentiva. Inclusive, nesse último entendeu? campeonato, foi o Campeonato Paulista do Interior que a gente participou. A gente levou 30 pessoas, 30 competidores. Né? Desses 30 competidores, a gente conquistou melhor equipe, a equipe vice-campeã Do do 40 centímetros, equipe vice e a campeã dos 90 centímetros. E teve campeão individual dos 90, vice-campeão, teve também... E aí não pode, entre os 10 teve Entre os 10 alguns. teve um monte. Olha lá, você A não gente me passou essas Pois é, notícias, Camila. eu vou começar a Vamos passar aumentar, agora, vou começar a passar. Mas que legal que... A gente conseguiu muita coisa. E o que a gente está conseguindo isso que a muito gente quer. também é, tipo, alunos que já têm cavalo, já estão mais avançados, e montar com a gente por causa disso, porque a gente consegue ter essa interação, então, em todos os campeonatos, então, a gente, mostrando o trabalho, né? Às vezes o coleguinha tá na outra época e fala, putz, mas ali, né, eles trabalham dessa forma, que legal, a criança que será que eles tem um que plano de diferencia a carreira, evolução? tudo, então a gente tá pegando bastante alunos de fora por causa Infelizmente, disso. A gente A gente recebe começa. pessoas que, assim, crianças de outras hípicas, e assim, eu monto há 5 anos. Isso, me conta o mercado, me conta como que é o mercado. E não sabe trotar. Não Aí a tem gente fala, base "Poxa, nenhuma, mas não tem aquela ela foi interação. enganada há 5 anos. Putz. Porque não tem Entendeu? aquele plano, né, de carreira. Vamos fazer certinho desde o começo, igual a nossa Helena. Ela começou lá com 6, 7 anos, Na hoje está no escola. Sul-Americano. Com 14, 13 anos está no Sul-Americano. Porque sempre faz a carreira certinho. Então, se você fizer um plano Não ali, pulou etapas também, né? pulou Não, etapas, foi de tudo jeito muito correto, entendeu? Sim. Uma equipe, né, por trás. E além de não pular etapa, acho que até o que a Camila falou é muito importante. Os pais delas confiaram na gente. Confiar. Isso. Porque Esse Isso é muito importante. exato, essa questão de pular a etapa, às vezes não vem nem da gente, vem do pai. Fala, nossa, meu filho é o super. Ele já Eu tem que quero subir. que ele passa. E aí o passar é um passo para frente e Desestimula. 2 para trás. Porque ele não vai conseguir. Entendeu? Exato. Ele vai ter ainda não estava pronto. E como o Maurício falou, ele tá a vida inteira fazendo isso. Ele nasceu, cresceu. Ele só olha para a monta. criança, ele já sabe se essa criança vai saber montar ou não. É impressionante. Então, assim, mais do É que um você... feeling muito- exato, do que você ter a técnica, é o feeling. E só tem o feeling quem tem o contato mesmo diariamente. Exatamente. E eu acho que o mais legal da Hípica Brasil é que os donos estão lá, dando aula. Não estão só na administração, não estão ali só para fazer captação. Vai ter aula com o dono. É dono. não é terceirizado, tem a equipe, né? tem a equipe, mas mesmo que seja a equipe, ele tá lá dentro da pista junto. Eu faço questão de sempre passar, ver como que tá. Às vezes é um feeling, né? Então, fala, ó, vamos trabalhar daquela forma, que dessa forma ela vai melhor, então vem aqui, faz isso, faz aquilo. Porque isso dá um carinho também, né, pro aluno. Olha, ele tá me olhando. Ele se sente importante. Né? Então, às vezes você fica, não, esse aqui tá competindo, tá indo bem, isso aqui vai pro Sul-Americano. Esquece os Aí você outros, esquece né? que tá começando. E aí se sente desprestigiado. Isso na minha época não tem. Tá. Então eu dou aluno para avançado que foi campeão paulista e dou para quem tá começando. Tem dia que eu não dou aula para ele, eu ponho o meu assistente e falo, você vai ter aula com o meu assistente e fico lá com quem tá começando. Porque ele pode ser o próximo campeão. Exato. A base é Concorda? mais Lógico. importante. Né? Do que- E não Ele tem, pode ser o meu próximo campeão, ele pode ser né, ultrapassar aquele que foi ainda. Se eu não der ênfase para ele, aí não tem como, né? E não Senão- tem segregação também de pista, né? A gente não divide escola com proprietário. Isso que Algumas é hípicas, escola é uma pistinha lá no fundo, assim, Esquecida. bem assim, ruinzinha, que não tem a areia boa. E o dos proprietários é uma pista boa. A gente é tudo junto. Isso é uma coisa que a gente tem que falar também. Nossa época tem a pista, o melhor hoje, piso, né? piso da atualidade. É um piso feito para salto. Que é uma areia especial, ela tem um tecido especial, é molhada, Tem os drenos. todos. drenos, tudo pronto para não machucar o cavalo. Tem o picadeiro coberto. Então, hoje está muito calor, vamos trabalhar no coberto. Está muito frio, está chovendo, vamos ter o coberto. Então, a gente não remarca a aula, não vou ter tem aula. desculpa para não ter aula. Hoje Não, mas muita tem. gente me liga, hoje tá chovendo. É. Vem, não tem problema. Mas ou assim, pô, tá Não muito tem. calor. Ninguém gosta de ficar embaixo do sol 1 hora também.
é uma Sim, coisa desgastante. Todo Então, mundo se hidrata, a gente para a você aula e pra pro se cavalo, hidratar. né? Então, vamos ter aula no coberto. Vamos trabalhar hoje no espaço menor. Temos, espaço maior temos. Então, tem café, tem vestiário. A gente tem construiu tudo. um café faz uns 3 anos, né? Para dar conforto, né? Então é um café que serve lanches rápidos, cafés e chocolates, alguma coisa assim, mas só para dar conforto para os clientes. Ele tem Wi-Fi, a mãe, o pai que trabalham home office pode ir lá, trabalha enquanto o filho tem aula. O filho tá praticando. Tá na frente da pista, consegue assistir a aula conforto, ali. tem estacionamento privado, o pessoal para dentro, fechado, tudo asfaltado, bonitinho. Tem a parte dos piquetes, que é muito importante falar, né? Hoje em dia, o bem-estar do animal é muito importante. Então, o cavalo não fica só na baia. Então, hoje montou, foi um treino mais intenso, vamos deixar ele solto. Ou vou deixar ele solto antes de montar, ou não vou montar hoje, ele vai pro piquete. Então, a gente tem alguns piquetes que a gente faz rodízio, deixa o cavalo lá 1 hora, 2 horas, lá tomar um sol, isso é muito bom pro cavalo. Esticar a perna. Né? Então, hoje a gente tem uma área lá de 20 mil metros quadrados. Então, a gente tem o piquete, tem as baias, tem as pistas, tem o café, tem o vestiário, uma época completa. Só não é um clube, mas temos uma época completa hoje para qualquer nível. Da melhor forma o esportista e os cavalos, né, principalmente. E muito em breve a gente vai aumentar, a gente vai investir ali para. Eu acho que da região, acho que é a época que faz mais investimento em reforma. Parabéns. Em crescimento. Esses últimos anos, né, a partir de 2019, começou uma reforma muito séria ali, né? Que realmente foi a mudança, né? Mudar o padrão mesmo. O padrão. Né? Então, tinha algumas baias mais antigas, a partir dessas baias, algumas foram destruídas, outras aproveitadas, outras construídas do zero. Então a gente aumentou muito e já construiu uma coisa que ficasse organizada, né? Não foi aquela coisa, constrói mais um puxadinho ali, um puxadinho aqui. Foi feito um projeto bem pensado para que realmente foi muito bem pensado. A gente conseguisse aproveitar remodelar a hípica em fases que ficassem num porque conforto são 12 geral. mil metros quadrados, não é uma grandiosidade, assim. Então a gente tem que ser eficaz, né? Exatamente, bem não pontual. dá pra... da área construída são 12, aí tem os piquetes lá que tem mais 8, né? Mas a área de claro construída são 12. Dá uns 20 total. Mas a gente tem que fazer o negócio dar certo. Meu outro irmão, né? Quando ele salta os campeonatos maiores e tal, então vira e mexe, ele tá na Europa. Então lá, hoje o polo, né, do hipismo é a Europa. Onde começou o hipismo, né? O hipismo começou na Inglaterra, tudo. Então, a Europa está alguns passos na nossa frente em relação a tudo. A tanta genética, a tanta lidar com o cavalo, alimentação, tudo. Então, como o meu irmão ainda vai muito para lá, traz cavalo de lá para cá, porque tem, né, a parte do investimento em cavalo, então ele vai lá, busca alguns cavalos para trazer para cá, para revender. Então ele olha muito, aquilo lá na Europa tá indo muito bem, vamos implementar aqui, já traz essas ideias, essas novas ideias que muitas vezes nenhum lugar tem, entendeu? Então ele tem sempre essa preocupação de sempre estar na frente. Tá antenado, né? Tá na frente, não esperar acontecer para depois resolver, né? Para correr atrás, né? Muitas vezes acho que ele vem primeiro, né? Entendeu? Então tá sempre tendo esse... 30 anos também, né? Da hípica só, né? Então tem que ter essa preocupação, né? Com a empresa em si, né? É uma empresa. Então você tem que estar atualizando a empresa para não ficar atrás do mercado, né? E vocês dois são de Cotia, né? A gente sempre faz essas perguntas, você aqui da Granja Viana, né? Faz 15 anos que eu já moro aqui, fugi de São Paulo. Por que veio pra cá? Eu morava em apartamento que precisava morar numa casa, né? Eu não suporto aquele lugar, eu gosto daqui. Você já nasceu aqui, né? Aqui. Mas Como que era antigamente aqui? A Granja era um vilarejo, parecia, né? Então, era fazenda, né? Era fazenda. A Raposo era um trio de terra. Eu quero essas histórias. Era um triozinho de terra. Eles iam pra escola. Não era uma avenida, aí depois ficou uma rua, aí depois foi uma avenida, e aí começou a ter a fazendinha, que era uma fazenda, né? Por isso que dizia uma fazendinha. Então, tinha a fazenda do meu avô, tinha essa fazenda, São Paulo 2 era uma fazenda. Então, os maiores condomínios hoje não eram fazendas grandes, que aí, conforme foi, né, passando o decorrer dos anos, a civilização foi vindo. E aí foram loteando essas grandes fazendas aqui. E aí começou a Granja Viana. Sim. Que aí começou a ter a São Camilo, Zé Félix, aí começou a ter alguma coisa, e aí a Raposo foi começando a largar, mas era só um vai e vem, né? Também, era o centro de Cotia ali, que é uma gosta de interior, 3, 4 ruas de paralelepípedo, a igreja lá, sempre tem aquela igreja, as casinhas em volta. Aí tinha essas fazendas grandes, foi loteando e fazendo condomínio.
condomínios, porque aí a pessoa não queria apartamento, vai vindo para Cotia fazer os condomínios. E daí formou a Granja, que hoje é um polo muito grande, que hoje tem ali, tudo, né? ali perto da Ípica, né, onde era a fazenda, é um polo industrial. Ali virou industrial, né? Onde Não industrial. é residencial. Não é residencial. Hoje é até engraçado, é até uma surpresa dos novos clientes, que eles veem a localização, eles vão indo pra lá e falam, nossa, mas Como onde tem eu tô uma indo? Ípica aqui no meio? Tem do tem nada, alguma coisa estranha. abre-se tipo um oásis, porque literalmente é um oásis. É uma área muito bonita, toda arborizada, bem tranquila, cheia de bancos, cheia de área construída, bem aconchegante mesmo. E realmente é dentro de um polo industrial. Do nada. Então é literalmente um oásis. Os pais adoram levar o filho porque ficam lá lendo, relaxa, passarinho. Ali do lado tinha aquela empresa de fundir lá, Tabledor, não era lá? Era também, ali do lado, tem né? Muito. Ali do nosso lado deve ter umas 30. É porque tem na frente tem um condomínio industrial, então tem só ali tem 18 na nossa empresas, frente. A Então, gente nem sabe o que tem. Então é muita empresa ali. E aí ficou a nossa, ficou um oásis no meio das empresas ali, entendeu? No meio da cidade. Mas hoje a Granja como um todo, eu falo por mim mesmo. Eu não vou mais para São Paulo, porque... Não precisa, tem tudo. Não hoje tem como. tudo aqui. Na nossa região ali agora já deu agora um boom, porque construíram várias coisas muito legais. Sim. Aí não preciso nem pegar Raposo mais agora. Então, isso é muito bom pra gente. A gente mora ali na Estrada do Capuava. Então hoje a Estrada do Capuava tá virando uma São Camilo praticamente aqui. Tá crescendo bastante ali. Tem o Vintage ali, tem, né? Tem bastante. O supermercado abriu lá agora. Farmácia, o japonês, o Mitsui. O Odô lá. Tem academia. Pode dar um abraço pra vocês, Zezinho, ó, do Odô aí. Na frente das condomínios. Tem também ali aquele, não sei se vocês foram, muito legal, aquela escola de mergulho, né? Também. Muito legal. Ele já esteve aqui, a Ividade. Ele já esteve aqui no nosso programa. Do lado tem uma cliente nossa que tem a doce geração, a escola. Do lado é uma cliente nossa. O filho dela aprendeu a montar lá. Ele montava muito bem. Montou com a gente até muito bem, 15, 16 anos assim, é um craque. Ele é um craque. Da doce geração. Então, várias coisas que tem aqui já foi nosso cliente, muito parceiro da gente. Muito parceiro da gente. A gente cresceu junto com a Granja. O Gilberto Miranda lá, que tinha um tigre, lembra? Ali perto do Gilberto. Sim, conheço também. Já treinei com o filho dele. Falou que eu treinei com o filho dele. Também conheço. A gente conhece a Granja, né? Vamos combinar um dia aí, você ser o granjeiro do mês, no jornal aí. Dá pra ser mesmo. Dá pra ser. Conhece tudo. Perguntar, a gente conhece tudo. Todas as histórias. E daqui, vocês não gostam? Tem alguma coisa? Eu acho que eu não tenho como falar do trânsito. Acho que é a única coisa que trava... Essa pergunta a gente faz porque tá na tabela, mas a resposta... A resposta já é a mesma. Isso atrapalha os nossos... Porque a gente tem muito cliente de São Paulo. Muito. Né? Tem muitos clientes aqui, mas... Tem de São Paulo também. Muitos. Uma grande parte é de São Paulo. Eu acho que a grande maioria até é de São Paulo. 70% é de São Paulo. E aí, eles às vezes desistem de vir, porque pega 2 horas na Raposa e nós somos prejudicados por causa disso. Como comercialmente falando, a gente é prejudicado. Porque a gente não vai pra lá nunca, né? A gente vai de vez em quando no médico, às vezes. Quando tem que ir pra lá, você já fica com o coração apertado. Vai em São Paulo. Mas eles têm que vir, aí chega estressado lá. Então, assim, a minha crítica pra Granja é só o trânsito mesmo. Somente o trânsito. Se resolvesse isso, essa é a melhor cidade, né? A gente tá 15 minutos de Pinheiros. Então. Sem trânsito. E a Ípica tá muito perto, né, da Raposa. A gente tá 1 quilômetro, 2. Eu acho que a gente fez um estudo, a nossa é a mais perto. E asfaltada, né? Não tem nenhum trecho de terra. A mais localizada ali de São Paulo para chegar é a nossa, mais perto. Da região metropolitana, a nossa é a mais próxima mais de próxima São Paulo. para chegar hoje. Que bacana. 30 anos, hein? 30 anos. 30 anos. Estamos chegando aqui no final do nosso programa aqui. Faltou alguma coisa aqui perguntar? Falamos tudo, né? Falamos? Um pouco de tudo. É um assunto muito abrangente, gente, né? Mas a gente pode ficar aqui 5 dias falando. Outra vez. Vamos estar mais próximo também, Camila. Você precisa ir lá. Vou. Aí a gente faz uma entrevista em loco. E mande as notícias também da Ípica. Vou começar a te mandar as atualizações. Vai ser uma honra poder estar divulgando esse trabalho de vocês aí, né? Vou mandar as fotos dos campeões. E dá um recado, né? Que não é um esporte... Deixa uma mensagem aí para nós. Pessoal, não é um esporte perigoso. Né? Tinha aquela mística do Superman, né? Lembra do Superman? Caiu do cavalo. Isso é uma mística, não é um esporte perigoso. É muito mais seguro que muitos esportes. Usa capacete, usa colete. Sempre orientação, sempre uma pessoa do lado, cavalos treinados. Não precisa ter medo. Às vezes muitos pais não colocam o filho que ama porque ele tem medo.
Ele não quer que o filho vá porque ele tem aquela mística do Superman que ficou. Mas entendeu? coloca no skate. Tá, E aí o skate são 4 rodas que tem muito mais Cai chance no de cair. asfalto, né? Então, Muito mais chance de cair. Então e é aí um tudo esporte bem, né? hiper seguro. Hiper seguro. Justamente porque ele tem suas peculiaridades. Peculiaridades. A gente precisa se esforçar mais para deixar seguro. Então, todo mundo, é obrigatório o uso do colete, do capacete, da bota, do culote, e, enfim, luva, né? Para ter um esporte seguro, né? A gente não deixa, ninguém sobe, nem eles, não Importante sobem falar. sem Sobe colete, sem né? equipamento Sem de capacete. segurança, entendeu? O colete, inclusive, ele é obrigatório pela federação para todo mundo que faz salto iniciante. O salto iniciante é até 90 centímetros. Pode ser uma pessoa que tem 4 anos ou 35, 40, vai usar o colete. É muito importante. A gente trabalha com uma clínica de fisioterapeuta lá, que ela está especializando nisso, em hipismo. Ela é uma parceira nossa. Uma parceira nossa, porque tem aquela coisa, né? Tem o fisioterapeuta do futebol, tem o fisioterapeuta do vôlei, mas nosso esporte, fizeram um estudo que é o segundo esporte que mais mexe o corpo. Tirando a natação, vem o nosso. Porque a gente trabalha tudo. Trabalha perna, abdômen, lombar, braço, tudo. Mente. Mas precisa você cuidar do corpo. Então ela está especializando em cuidar do atleta também. Então, mas putz, eu tenho uma dor nas costas. Não, pode fazer. Tem uma dor no joelho, pode fazer. É um esporte para todos. E ela tem um instituto, chama Instituto Mairinque. Ele fica muito próximo também da gente. E ela está especializando nisso, em atletas mesmo, e sabe? atletas de hipismo, ela está com um trabalho muito legal, muito focado para quem é atleta de hipismo. Então, eu tive uma hernia de disco, me incomoda, ela vai trabalhar isso para você não sentir dor, para você curtir o esporte sem dor. Vai ser um esporte para todos, é inclusive para todos, não importa a idade. Pode ir que não vai se machucar, não vai ficar com dor depois, vai ficar com lesão, não existe lesão. Entendeu? Você ficar com desgaste de joelho, não existe, porque é um esporte que usa técnica. Tem a lesão pontual, entendeu? Se lesionar, você trata aquilo. Mas não o esforço, não é sabe? Montei 30 anos, não consigo mais andar. Igual, né, no futebol, às vezes você machuca o joelho 30 anos de esforço, natação. Tudo, isso não existe. Não existe isso. No hipismo você pode montar, né, o cavaleiro você monta 50 anos. A carga motora ela é muito distribuída. Ela não força nada em específico. Inclusive tem, né, no indoor, né, agora se você for assistir, tem várias pessoas com quantos anos? Montando ali 70 anos. 70 anos, 60. Estão competindo na mesma categoria de uma menina de 20 anos. Mas o cara tem 70 anos e ele está lá é igual, competindo. Né? É igual no começo, né? Entre mulher, homem. Não tem, menina. É o esporte mais democrático. É cavalo, égua, homem, mulher. Só tem, no começo tem uma divisão de categoria por idade. Só. Mas não é o masculino e feminino. Não existe masculino e feminino, entendeu? Então, pra gente tanto faz. Inclusivo. Não vai mudar absolutamente nada. Se é uma menina, se é um menino. Inclusive, é 90% feminino. As meninas estão dominando esse esporte. Nossa escola tem 90% de meninas praticantes. Acho que tem ele lá no meio e tem uns 3 ou 4 meninos. Mas, pessoal, né, os meninos que querem fazer, é um esporte super tranquilo. Não é um esporte, né? Fala, um esporte de mulher. Não. As meninas resolveram dominar o mundo, né? Mas não porque é só feminino esse esporte. É porque hoje os meninos, infelizmente, estão nessa parte do celular. É só videogame. Antigamente aquela coisa de brincar na rua, não sei o quê. O moleque era mais arteiro, então queria montar no cavalo lá fazendo tiro, sair galopando. Hoje em dia o menino perdeu um pouco dessa essência. Eles estão medrosos. Né? Então no computador, a mulher sempre na frente, né? Sempre na frente. Então pode vir meninos que... Tem mais coragem. As meninas têm muito mais coragem nessa fase da infância, mas não que isso vá identificar quem vai ser melhor depois, entendeu? Mas elas acho que entram mais por mais coragem mesmo. E Camila, também deixa suas considerações finais aí, o endereço, né, os dados da Hípica O endereço Brasil. depois você pode colocar, põe na descrição, né? A gente coloca na descrição, mas a gente está ali no quilômetro 26 da Raposo, sentido São Paulo. E a gente deixa aqui o convite para todos. Soluções do Lar, né? Soluções do Lar 325, Hípica Brasil. Coloca no GPS Hípica Brasil que não tem erro, chega certinho na porta. E a gente deixa aqui o convite para todo mundo que quiser conhecer. A gente está com uma promoção agora esses próximos 2 meses, a gente conversou, vamos fazer uma promoção para o período da manhã,
que é um pouco mais tranquilo, então quem quiser fazer a matrícula, né, a gente vai dar um desconto na mensalidade para quem quiser fazer nesse período da manhã, de terça a sexta, né, porque é um período mais tranquilo, a aula é bem mais tranquila, tem menos gente, então é uma boa oportunidade para conhecer o esporte, saber como é que funciona, né, e de repente ir embora, né, e conseguir conquistar aí muita coisa, né. Mas a nossa escola está super aberta a qualquer tipo de pessoa. Tá? Eu agradeço. Não temos inscrição de idade, gênero, qualquer coisa. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo consegue fazer. E Gustavo também? Primeiramente, agradecer o convite. Obrigado você, viu? Foi muito legal e talvez foi uma oportunidade para a gente desmistificar várias coisas que englobam assuntos. O esporte. Eu acho que nada melhor do que nós três aqui. Infelizmente, meu irmão não pôde estar aqui, mas... Vai faltar oportunidade. Mas... É uma boa causa. Uma boa causa. Tá lá representando a entidade e representando o Brasil. Mas eu acho que só realmente reforçar um pouco o que eles falaram. Então, assim, reiterar o convite para que vocês possam ir lá conhecer a Hípica, contemplar a nossa estrutura. Realmente, tudo que nós fazemos lá é para poder beneficiar o cavalo, o cavaleiro, a Amazônia. Então... Isso é notório de todo mundo que vai lá e talvez de quem for nos ver aqui vai poder falar com bastante categoria que a gente está investindo realmente para tornar o esporte cada vez mais acessível e deixar melhor o ambiente. Confortável, então, né? Exatamente. Então, assim, lá o seu cavalo vai ter, sim, uma vida de cavalo, a gente vai conseguir dar todo o conforto, toda a infraestrutura e todo o respaldo técnico para realmente você poder desfrutar com alegria e bastante felicidade. E no ambiente familiar. E muito familiar. A gente exige que aquilo lá não se torne... Só pode mandar um abraço pra minha mãe? Esqueci de falar ela, né? Detalhe pequeno, hein? Ela que foi responsável. Infelizmente, meu pai veio a falecer em 2011. Mas ela é responsável por tudo. Ela é a grande matriarca. Dona Elizabeth, hein? Dona Elizabeth. Elizabeth, obrigado. Eu sei que você tá assistindo, hein? Aí mandar um abraço, pra namorar do meu irmão, a Sofia, que também tá lá. Bravo, para as meninas, né? Isabela, Luísa, que trabalha com a gente, todos os tratadores. Porque ninguém trabalha sozinho, né? É uma equipe muito grande. É uma equipe muito grande. Então, se a gente tá aqui hoje, é porque eles estão lá. Sim. Entendeu? Quantos mais ou menos? Hoje a gente tá umas 15 pessoas. São 15 pessoas. Então, se a gente está aqui hoje falando, é porque eles estão lá trabalhando. Eles estão dando aula, tá cheio de aluno lá agora. Legal. Então, é uma equipe. Sem todo mundo trabalhando junto, não vai para frente, entendeu? Mas muito obrigado, 30 anos, pessoal. Muito obrigado. Vão lá conhecer a Hípica Brasil, 30 anos, é daqui de Cotia, da nossa cidade, temos que prestigiar, né? E entendem muito do assunto, hein? Isso. Né? O Instagram, esquecemos de falar. A gente tem 2. É o Hípica _ Brasil e é o Escola _ Hípica _ Brasil. A gente separou para dar um foco ali na escola, porque tem muito aluno, muita coisa acontecendo, e aí o Hípica Brasil é uma coisa geral, a gente coloca um pouquinho lá de cada. Mas são os dois perfis oficiais da Hípica. Tudo que acontece está lá nesses dois. Vou estar colocando também na descrição. Coloca lá, por favor. Tá? Mas muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns aí, 30 anos. Hoje em dia, empreender 30 anos, ainda mais no hipismo aí, não é fácil não, hein? Parabéns, hein? Obrigado. A história linda tinha que estar aqui no Granja Newscast. Com certeza. Obrigado. E a gente espera sua visita. Vou lá, vou com a minha esposa, Violeta. Ela ama cavalo, hein? Vou lá. Boa. Agradecer você também, espectador aí que manteve a audiência. Aproveita, aperta o sininho aí para saber as atualizações no canal. Se inscreva também, né? Para fazer o canal crescer. E a todos vocês uma excelente final de noite. E até a próxima quinta-feira que vem, até às 21 horas. Até lá e fiquem com Deus. Obrigado.